Já estamos de volta com Foz Mulher aqui pela Foz TV e já começamos então falando deste, digamos assim, com carinho, né, da terceira idade. A gente já lembra com carinho das avós, dos vovozinhos, das vovozinhas, que atenção especial. E principalmente, eu acho que quando a gente escuta essas dicas, são coisas pra gente no futuro, né? Acho que a gente também tem que ter esse pensamento, coisas que a gente já pode estar facilitando agora para evitar, né, alguns problemas futuros, porque isso é uma coisa que todos nós sabemos que a gente vai envelhecer, mas tem uma grande diferença envelhecer com qualidade de vida. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente é a responsável pelo assunto, a nossa querida Cristina Ribeiro. Seja bem-vinda ao nosso programa, Cristina. Oportunidade. Nós é que agradecemos, inclusive por isso, né? Você já esteve aqui em outras oportunidades, a gente mencionando, a gente falando, e é algo que realmente chama atenção, né? Que a gente sempre se preocupa, acho que a gente até comentou, cuidados que temos que ter com as crianças dentro de casa e tal, né? Mas e a terceira idade? Então, aquele tapete ali na porta, aquela... Então, assim, a gente tem que ter um olhar em especial também para eles, esse olhar com carinho. Certeza. E você está desenvolvendo esse trabalho, acho que super bacana, esse estudo em específico, né? Todos os seus assuntos aí voltados como eu mencionei, a terceira idade, mas não esquecendo que a gente vai chegar lá. Né? Isso, então, é importante falar assim da mudança desse perfil da população, né, que está envelhecendo, isso é fato, né? Então, assim, para 2025, o aumento da população ela é muito grande. Então, se a gente fizer aí uma proporção entre o que aumenta da população e idoso, é 3:1. Então, a cada 3 pessoas que envelhecem, uma é idoso. Eu gosto sempre de falar dessa estatística porque é algo prático, né? Claro. E é importante, assim, a gente pensar quais as mudanças, assim, o que ocorre com esse processo do envelhecimento, né? São muitas as mudanças, né, que ocorrem com esse processo do envelhecimento. Quer perguntar alguma coisa? Não, imagina, não. É só dentro disso, já que porque ela, como você falou, que vocês estão fazendo estudos em cima disso. Isso. Então, assim, por que essa população, então, digamos assim, está envelhecendo, está tendo essa, como você falou, esse estudo, em 2025 vai aumentar? Isso. É justamente devido às condições hoje que nós temos em relação ao passado, não é? Isso mesmo. Então, assim, os cuidados com a saúde aumentaram, né? Então, antes, 50 anos era idoso já, né? A pessoa já se considerava assim. Meu avô, por exemplo, faleceu com 50 anos, né? Meu pai até falava outro dia, nossa, será que eu vou chegar até os 50? E hoje é diferente isso, né? Então, assim, aumentaram os cuidados com a saúde, antes se morria muito mais fácil, hoje já tem tratamento para isso, né? A questão da diminuição de filhos, né? Diminuição da fecundidade. Hoje não se tem tantos filhos como antigamente, né? Então, todos esses cuidados, assim, essa mudança no perfil, né? E é assim, o cuidado que a pessoa própria tem, né? Com a saúde, antigamente não se tinha isso. Então, essa mudança no perfil fez com que hoje já se tenha mais idosos e no futuro se tenha muito mais. Né? Então é importante, prolongando ainda mais. Por isso da importância, assim, da geriatria e da gerontologia, né? Que no último programa até a gente conversou sobre isso, né? Então, assim, com esses estudos, então, assim, do médico, né? Que é a área que é a geriatria, e os gerontólogos são os profissionais que vão cuidar, se especializar nessa área do idoso, né? Então é importante estar ressaltando isso, né? Claro. E assim, Cristina, acho que é interessante a gente ressaltar, como você falou. Então nós sabemos que vamos envelhecer. Quais são, assim, as principais mudanças normais do envelhecimento? Digamos, além ali das linhas de expressões e tudo, que a gente percebe que essa parte mais externa, né? Os cabelos brancos e tal. Mas a questão do corpo mesmo, eu queria que você falasse. Porque a gente sabe, tem algumas coisas, até uma curiosidade minha, dizem que a gente diminui a estatura, não é? É verdade? Então, assim, eu queria que você falasse disso aí pra gente. Outras coisas que a gente vê que é mais visível, mais coisas, mudanças mesmo do próprio organismo, né? Isso. É interessante, assim, falar que ocorrem as mudanças normais e as patológicas, né? Sim. Então, quando a gente começa a estudar essa área, é muito difícil até encontrar as mudanças normais, porque a gente vai pegar algum texto e falar, porque artrose é doença, né? Sim. Então, assim, mudança de humor, tal, a depressão também é doença. Então, assim, o que ocorre normalmente é o quê? Os cabelos brancos, isso é normal. Só que isso não se diz só a idoso, né? Porque tem jovens que já têm cabelo branco, meninas, né? Aí uns 20 anos, isso, homens principalmente, né? Então, tem isso. A diminuição na estatura também ocorre, né? Por quê? Porque ocorre no geral, o corpo ele tem uma desidratação.
Então, assim, ocorre uma desidratação normal, então, na pele, né? Então, entre uma vértebra e outra, na coluna, né? Na coluna vertebral, a gente tem os discos intervertebrais, que eles são nutridos, né? Eles são, precisam ser nutridos e com esse desgaste, essa desidratação, eles acabam achatando um pouquinho. Por isso que até assim, se a gente se medir, acordou de manhã, mediu a nossa altura, e medir no final do dia, vai ter uma leve alteração. Sério? Vou fazer experiência. Então, porque assim, durante o dia, o que acontece? A gente pega peso, sobe dessa escada, então no geral a gente tem esse leve achatamento nas vértebras, né? Isso é normal. Outra coisa que é normal, diminuição na força muscular, principalmente nas pernas. Então ocorre essa diminuição normal da força, né? Lógico que assim, se a pessoa sempre fez exercício, não é sedentária, essa diminuição às vezes nem vai ser perceptível, né? Mas normalmente isso ocorre. Por isso das orientações assim, das adaptações em casa. Como você falou, do tapetinho tem um antiderrapante, né? Para ele não escorregar. Escadas no banheiro. Os cuidados isso, no banheiro, muito importante. Ótima essa sua observação, porque entre os cômodos da casa que mais ocorrem as quedas, o banheiro ele é o campeão. Verdade. Ele entra como o primeiro, né? Onde ocorrem as maiores quedas. Então, assim, essa diminuição de força, isso assim é normal. Então, se a gente sabe, né, o que pode fazer desde já, né, fazer os exercícios, né, atividade física. Outra coisa que é normal, a questão da audição, né? Então, assim, tem uma leve diminuição na audição, não que até eu comento lá nas aulas que eu dou. Não precisa falar alto ou gritar com o idoso, não é isso. Mas é falar um pouquinho mais devagar, porque a entrada do som até o sistema nervoso captar e emitir, essa velocidade é um pouquinho mais diminuída. Então, a dificuldade que o idoso tem é maior para ouvir sotaque, quem fala muito rápido, né? E se principalmente... É verdade, tem que prestar atenção. E se principalmente você está falando num ambiente que está assim mais tumultuado, eles vão ter mais dificuldade. Então, e é interessante isso, porque às vezes as pessoas acham que precisa gritar quando fala com o idoso, e não é isso, né? Fala olhando para ele, falar um pouquinho mais devagar. Sim. Ver se ele entendeu, porque às vezes essa fala mais rápida não dá tempo do sistema nervoso processar e ele responder. Entendi. Entendeu? E uma coisa assim que se fala muito, né, que nem cuidados bobos assim que eu vou te falar agora, né? Que é coisa lá da vovozinha, mas com todo o respeito. Esse negócio de pegar friagem, esse negócio de você, digamos assim, de repente estar no... Tudo isso também, você evitando isso agora, não traz consequência no momento, digamos assim, né? Mas no futuro isso também influencia para ter todos esses outros problemas de dores. Né? Tem pessoa que fala que sente dor nas juntas, né? Junta tudo e joga fora, a gente brinca, né? Isso. Mas essas coisas têm influência nisso também? Como assim, cuidados bobos, eu digo assim, às vezes a gente vê o pessoal tem o hábito, às vezes tá mexendo na água quente, daí já vai e muda pra água fria, sabe? Tá ali mexendo na cozinha, alguma coisa. Todas essas coisinhas são coisinhas que eu posso evitar também, ou, atualmente, digamos, hoje, evitando algum problema mais sério no futuro? O que acontece assim, no geral, o idoso ele é um pouco mais frágil. Né? Então, a imunidade mais baixa, ele percebe as mudanças de temperatura maior. Então, às vezes assim, tá calor, às vezes eu chego nos meus pacientes, eles estão com cobertor, né? Ou às vezes os alunos me relatam, nossa, professora, eu cheguei lá, ele estava com cobertor, logo tirei, mas essa percepção de temperatura é menor para o idoso, né? Então, assim, se às vezes a gente está com frio, eles podem estar com mais frio. Se às vezes a gente sente calor... Uma criança também, não é assim? A gente tem que lembrar, tá frio, agora tá, né? Isso, até o bebezinho, né? Agora você vai ter bebê. Às vezes a gente olha o bebê, tá todo lá, né? Com cobertor, você fala, nossa, tô até com calor de olhar, né? Dá calor, mas não é isso. E até a mudança de temperatura, assim, para mais, né? Assim, 40 graus, por exemplo, até essa semana eu vi nas notícias, nos Estados Unidos, Nova York fez 40 graus de temperatura, 2 idosos morreram. Então, ocorre isso, né? Por causa que, assim, essa percepção de temperatura para eles é diferente, devido à fragilidade, né? Eles são, no geral, mais frágeis, só que por aí a gente não pode olhar como, tadinho, coitadinho, ou infantilizar a velhice. Claro. Né, que eu falo, eles são idosos, né? Assim, são indivíduos, têm direitos e têm deveres também, né? Claro. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Sim, a gente, né, da família, lógico, como eu digo assim, né, os pais, os avós, né, a gente sabe que assim, eu nem falo assim, assim, questão eu não vejo isso como um dever, um compromisso, tudo, mas é minha prova de amor mesmo pela minha família, né, pelos meus pais.
mas caso necessário, não é o caso ainda deles, digamos, eles ainda estão jovens para mim, 55 anos, a faixa de idade, então para mim são jovens. Mas assim, cuidar com amor, cuidar com atenção, cuidar com carinho, como a gente mencionou aqui, são detalhezinhos, né? A gente tem que pensar.